Estamos de volta com o Vale Urgente, hora da gente dar um recado importante para você, dar a solução para resolver o seu problema, para você sair das filas do SUS. É muito fácil, você que precisa de médicos, de excelentes médicos, né? Você não aguenta mais esperar no SUS, então você vai para a Clínica Médica Consulta do Povo. Tem um preço que cabe realmente no seu orçamento, fácil atendimento também. A Clínica Médica Consulta do Povo chegou a São José dos Campos para inovar e facilitar a sua vida, trazendo grandes especialistas para atender você e toda a sua família. Além de fazer seus exames e vacinas, tudo em um único lugar. A Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma, todos os exames laboratoriais. Então não perca mais tempo, faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone prefixo 12 3904 9060. E atenção, você também pode ir direto à clínica com atendimento imediato e sem espera, principalmente para clínico geral e pediatra também. Você não pode ficar de fora de jeito nenhum, né? Nessa empresa eu confio e é por isso que eu indico para você. O Ricardo Varela ainda continua conosco aqui. A gente falava e ele mostrava de um avião, né, de caça. Na verdade, estava caçando traficantes e acabou deparando com essas luzes aí. Essa bola de fogo que eu vi, não só eu, mas teve outras pessoas que viram aqui em São José dos Campos também. Tem o depoimento de um deles aí, Pedro, para a gente ouvir? É algo que se assemelhava a um asteroide, mas diferente. Era com um fogo aceso e um outro perto, eram dois fogos. E às vezes, a cada mais ou menos 30 segundos, eles se uniam, acontecia uma explosão e eles voltavam de dois passaram para um. E quando era um e se dividiam, viravam três. Só que um logo apagava e sumia. E ele foi girando sobre o bairro. Não tinha como ser um avião, não tinha como ser um asteroide, uma estrela cadente. Não tinha. E não se parecia com um balão nem nada do tipo. Temos várias testemunhas, isso realmente aconteceu. As pessoas viram, pararam para ver e ficaram admiradas com o que estava acontecendo. Ricardo, essas bolas de luz são muito intrigantes. Muitas vezes o que se observa são várias bolas girando em torno de uma bola central, que a gente costuma chamar de nave-mãe, e essas que circundam essa nave-mãe a gente chama de sonda. E a quantidade de casos e de pessoas que descrevem isso é muito grande. Aqui na nossa região, muitas vezes em regiões de serra, a gente tem bastante relato assim e algumas filmagens até. São José dos Campos é tido uma das cidades ou a única cidade de maior número de relatos ou de aparições de luzes, né? Ou não? Acontece bastante. Aqui parece ser um corredor, né? Nós estamos no meio de duas serras, né? E tem bastante relatos disso, né? Desses objetos que muitas vezes são pequenos e que eles atravessam o vale a uma velocidade muito grande. E, inclusive, com algumas pessoas conseguindo filmar. Tá, essas imagens que nós estamos vendo, ali parece uma esquadrilha, né? Exato, isso daí é um caso em que, isso aí na realidade é um desenho, né, de um caso que aconteceu. Esse daí em particular, essa bolinha de luz, nós pesquisamos isso exaustivamente, essas fotos, e como a gente tem a posição relativa de onde ela está, eu posso calcular tamanho, a energia que ela está gerando, para poder separar, por exemplo, uma pessoa está soltando uma pipa, ou é um brinquedo como um helicóptero ou um drone que está levando uma lâmpada ou uma vela. Nesse caso em particular, a gente conseguiu identificar que esse objeto tem próximo de 40 centímetros e está produzindo uma energia de 300 watts. E isso daí é impressionante, porque você não conseguiria colocar bateria suficiente para gerar essa luminosidade. E 300 watts, né? Eu acho que tem é uma quantidade muito forte. A bateria teria que ser muito pesada, teria que ser muito grande. E o equipamento teria que ser maior para transportar o peso da bateria. Que aí você conseguiria enxergar ele na filmagem. Tá, né? Então isso também fica uma interrogação aí, né? Sem nenhuma
E esse objeto em particular, nós tivemos mais de 30 testemunhas que viram durante o acontecimento, né? E nós, inclusive, tentamos seguir o caminho dele e era um local muito difícil de acesso e acabamos não conseguindo. Mas tivemos mais de 30 testemunhas descrevendo esse caso. Osiris Silva, quando ele foi para assumir a Petrobras e na volta ele estava no avião, deparou com luzes, avisou a torre, isso aconteceu aqui em São José, todo mundo viu isso e parece que o piloto seguiu essas luzes e você também pesquisou isso, né? Qual foi a conclusão? Foi em 19 de maio de 86, é o caso que é chamado de a Noite Oficial dos OVNIs. Pela primeira vez na história militar do país, um ministro faz uma reunião de imprensa, né? E diz, olha, nós filmamos alguma coisa esquisita e vamos investigar. Até hoje a gente aguarda o resultado dessa investigação militar, né? Foi aberto um inquérito militar e o resultado é que foi defeito do radar. Quer dizer, houve defeito do radar de várias aeronaves, né? Houve defeito na visão de várias testemunhas. Na central, inclusive, né? No próprio controle. Em Brasília. Então, a conclusão é um absurdo. Eu acredito, Ricardo, não sei se você compartilha da mesma opinião, eu acredito que como eles não tinham como provar absolutamente nada, falar para a população que era realmente um OVNIs, não sei, de repente eles preferiram, ficou notório, né, que é uma mentira, sem dúvida nenhuma, porque será que todos os equipamentos de todas as aeronaves, inclusive da torre de controle, apresentaram defeito, né? Então, algo realmente complicado. Vamos para a Austrália agora, que eu citei isso no começo do programa. Na Austrália existe uma caverna e há 30 mil anos atrás eles conseguiram descobrir essa caverna e encontram fotografias ou desenhos esculpidos na pedra já mostrando o que a gente vê hoje. Exatamente, é bem intrigante isso aí. Não só na Austrália, você tem também pinturas rupestres na África, no próprio Brasil, em que você tem um objeto caracterizado vestindo uma roupa diferente. Então, essa roupa aparenta ser uma roupa espacial como a que nós temos hoje. E esse da Austrália intriga porque são mais de 2.000 imagens similares. E todas você vê claramente que aquele ser está usando como se fosse uma roupa de astronauta. E não foi esculpido agora, fizeram os testes para saber a idade disso. É bem antigo, é bem antigo. E você tem a mesma coisa na África, em todos os continentes você encontra imagens muito intrigantes e que colocam a gente numa situação que a gente não sabe explicar de onde elas vieram. Volta essa imagem que aparece no gramado, essa imagem aí, por exemplo. Então, esses são os agroglifos, né, que não se sabe explicar. Durante uma época na Inglaterra, eles foram muito comuns. Eles apareciam 3, 4 todo ano. E agora eles começaram a aparecer no Brasil nos últimos 2 anos, nas plantações de cereais de Santa Catarina. E o que intriga nisso daí, quando você vai analisar, é a forma como a gramínea está deitada. Ela é deitada numa forma circular e ela não está quebrada. Se você pisar num trigo, ele quebra. Esse daí não está quebrado, ela está deitada. Como se tivesse algo girando que se aproximou da grama. E a planta continua crescendo, você consegue colher ela. Se você colher, você tem o resultado da produção. E intriga bastante porque o ponto que ela dobra, é como se fosse o dedo aqui assim, esse ponto aqui que ela dobra, ele é flexível, explodido, ele cresce de dentro para fora e dobra, como se houvesse alguma energia ali, talvez micro-ondas, né? Porque você consegue medir um pouquinho isso aí. Tinha energia nisso? Tinha. Inclusive, você mede bastante magnetismo, né? Usualmente, nos círculos maiores, o celular não funciona. Tem umas coisas bem intrigantes nesses casos aí. O celular dentro de um círculo maior, a exemplo desse, o celular não funciona, para o deixa sinal de funcionar. Então, são as coisas muito estranhas que acontecem, né? Essas duas bolas aí. Então, isso é muito, muito interessante, que é de Itapecerica da Serra. A pessoa comprou um binóculo de infravermelho.
E ela resolveu olhar o céu todo dia. E de repente ela filmou isso. São 3 bolas, uma bolinha começa a descer. E o que é interessante, em velocidade constante, a gente tem como medir isso. Sai uma outra. Aparecem várias, todas com velocidade constante. E saindo tudo de uma maior, né? De uma luz maior. Exatamente. É muito intrigante esse daí, porque não está sendo visto pela pessoa, só pelo binóculo de infravermelho. Ele a olho nu é impossível. A olho nu não está vendo nada. Então ele está acompanhando essas bolas ali, né? Você vê 3 se agrupam, né? Depois aumenta esse número e está se deslocando. Você pode enxergar os pontinhos, são as estrelas, né? Então você vê que ele está se afastando, né? Então às vezes as pessoas falam, não, é um balão, né? Pode ser um balão? Pode, mas se o balão liberar alguma coisa, ele cai com a gravidade. Eu consigo medir isso e consigo chegar e falar, olha, ele está caindo com quase 10 metros por segundo ao quadrado. Esse daí a velocidade é constante, ou seja, ele está com controle do movimento dele. Eu vou formular a pergunta, o senhor responde depois que a gente fizer aqui o merchan. Nos Estados Unidos, a NASA, surgiu uma história de que a NASA houve um acidente, os extraterrestres caíram ao chão e eles resgataram e começaram a estudar isso. Isso é verdade ou apenas uma criação dos americanos? O senhor fala já, aguenta aí. Visitar o shopping com a família pode não ser o seu esporte favorito, mas o Vale Sul vai te surpreender. Começando pelo estacionamento coberto, no subsolo, com manobristas, você então ficando livre de procurar vagas. Academia moderna para o seu treino e lojas do seu esporte favorito. Livraria com lançamentos aclamados e cafés para paladares diversificados. Restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea, além de boliche com snook bar para você dar uma relaxada no final de tarde. Visite a expansão do Vale Sul Shopping com você em todos os momentos. Chama o intervalo, a gente já volta aqui com o Ricardo, especialista em extraterrestre, em avaliar essas imagens, para explicar para a gente se é verdade que encontraram um extraterrestre ou foi mais uma invenção dos americanos. A gente volta já.